que diz essa letra? Nada além do sangue. Aleluia. Vocês entendem isso? Nada. Isso aqui é só uma simbologia. Mas é o sangue precioso de um justo que foi derramado por mim e por vocês. Sabe o que isso significa, amados? Que Ele nos tirou de uma eternidade no inferno. Vocês sabem o que é uma eternidade no inferno? Ele nos deu vida. Isso é a vida de Deus que há dentro de você. Dentro de você, a vida de Deus, por causa do sangue dele que foi derramado. Você entende o que é um justo ir para a cruz? Sofrer em nosso lugar, sofrer aquilo que ele não merecia, pagar um alto preço pelas nossas vidas. Nada além do sangue de Jesus, além do sangue de um justo, poderia nos purificar de todo pecado. Aleluia! Diga, eu sou livre. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Continua orando ao Senhor, amados. Continua orando ao Senhor. Coloca teu coração diante dele, porque vamos entender um pouco mais o que a palavra diz acerca da ceia do Senhor. E isso é muito importante, amado, para as nossas vidas, para termos mais consciência daquilo que fazemos para o Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra de vida, Senhor, que nos foi dada. Pai, nós queremos te dar graça, porque você não só nos deu a tua palavra, Pai, mas você também nos deu o teu Espírito. E essa mesa simboliza, Pai, o teu corpo e o teu sangue, a tua palavra e o teu Espírito dentro de nós, Pai, que nos purificou, que nos deu vida, que nos transformou. Pai, estamos aqui hoje porque você, Pai, pagou um alto preço pelas nossas vidas. Nós queremos ter mais consciência deste momento, Senhor. Nós queremos ter mais consciência do teu sacrifício, Pai. Daquela vida que tu nos deste, Senhor. Queremos ter mais consciência. Pai, eu oro para que o teu povo olhe para a tua palavra nesta noite, Pai. Tendo os olhos do entendimento aberto. Conhecendo, Pai, verdadeiramente a verdade da tua palavra, essa verdade penetrando em seus corações e verdadeiramente os guiando, Pai, os levando a andar no caminho da tua palavra, na tua verdade, sendo vida dentro deles, Pai. Oh, Pai, obrigada pela tua consciência, Pai, do teu sacrifício na cruz, Pai, sendo gerado dentro de cada um. Eles entendendo, Pai, a tua obra, o teu sacrifício na cruz, as verdades da tua palavra, Senhor, de forma viva, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela unção de ensino presente nesta noite, neste lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o teu povo que está aqui nesta noite, Pai, sairá daqui com uma consciência muito maior, porque o teu Espírito dentro deles irá os ensinar acerca das verdades da tua palavra. Eles não vieram aqui à toa, Pai. Eles vieram receber de você. E eles vão receber porque eu sei que você é um Deus bom, porque você é um Deus justo, porque você é um Deus que nos ama e que cuida de nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua unção de ensino nesta noite, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Obrigada. Aleluia. Tu poderia ficar tocando, irmãos? Aleluia. 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 Oh, glória. Hoje é dia de festa. Aleluia. Não é dia de ceia, amados, mas é dia de conhecermos mais acerca desse momento grandioso.
Amados, o que está representado aqui é o maior milagre que já aconteceu na face da terra. O maior milagre. No momento que Jesus foi na cruz, amado, que ele ressuscitou toda uma humanidade juntamente com ele, amados, e nos deu vida. Aqui, amados, é só uma simbologia. Mas se você entende, amado, em seu coração essa simbologia, milagres verdadeiramente podem acontecer na sua vida. Aleluia. Porque o que está aqui representado, amados, não há nada mais precioso do que o sangue e o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Então, amados, vamos entender o que a Tua palavra diz, o que a palavra nos ensina acerca da ceia do Senhor. E isso vai ser, amados, vida para as nossas vidas. Amém? Conhecer a palavra é andar mais na luz, naquilo que o Senhor nos ensina. Entre outras coisas, vamos entender um pouquinho mais da ceia, de quem a instituiu, quem pode participar da ceia, quando e onde ela pode ser feita, a simbologia do pão e do vinho e do suco de uva. Então vamos entender um pouquinho mais acerca dessas coisas. Isso vai ser bênção para a gente, amém? É ensinamento da palavra, doutrina bíblica, amém? Então precisamos entender e ter consciência. Aleluia. Sabe, amados, um outro motivo que é muito importante entendermos acerca da ceia do Senhor, porque na carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele, quando fala acerca desse momento da ceia do Senhor, ele alerta sobre algo muito importante e que temos que ter consciência disso. E ele diz que muitos na igreja do Senhor estão fracos, doentes, até alguns que já dormiram, ou seja, morreram prematuramente, por não discernir o corpo de Cristo, por não ter consciência, o entendimento do que esse momento representa. Mas nós temos essa consciência, amém? Diga, eu tenho a consciência do sangue do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, no Novo Testamento, há 4 relatos acerca desse momento da ceia do Senhor. Nós vemos esse momento relatado nos 3 primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também vemos na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando acerca da ceia. Então, principalmente no evangelho de Lucas e no de 1 Coríntios, que nós vamos ler mais, quando a gente abrir nessa passagem, vocês podem marcar ali com as fitinhas que tem na sua Bíblia, porque nós vamos estar sempre voltando para essas passagens. Então, vai facilitar o estudo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos entender algumas coisas acerca da ceia. Vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Amados, quando você lê esse capítulo 11 todo de 1 Coríntios, você percebe aqui que o Senhor está, digamos assim, popularmente falando, dando um puxão de orelha na igreja, porque estava tendo atitudes erradas neste momento de ceiar. A igreja não estava discernindo o corpo de Cristo, não estava tendo o entendimento certo nesse momento de ceiar. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está advertindo a igreja, chamando a atenção da igreja do que realmente significa este momento e da importância de ter esse momento com consciência do que está fazendo e com seriedade do que está fazendo. Nessa época, nessa igreja, nesse momento, muitas pessoas estavam ceando como se fosse um momento de uma refeição qualquer, comendo e bebendo à vontade, quer dizer, não discernindo o corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25 e 26. Não, vamos ler a partir do 24, que diz assim: e tendo dado graças, Jesus, falando acerca de Jesus, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós.
Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, uma das primeiras coisas, amados, que temos que entender acerca da ceia do Senhor é que este é um momento que é feito um memorial. Quer dizer, uma consciência que você tem que ter daquilo que Cristo fez na cruz por você. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Ou seja, tendo consciência daquilo que eu fiz na cruz com você, daquela morte. Você já prestou atenção que a única morte que é recordada? Geralmente não é bom estar lembrando dos nossos entes queridos que já faleceram, não é verdade? Mas da morte de Jesus, ele faz questão que a gente sempre esteja lembrando da morte dele. Porque, como eu já falei, foi o maior milagre que já aconteceu em toda a humanidade. Foi algo grandioso, amados. E precisamos andar com essa consciência. Porque quando você anda com a consciência do que Jesus fez na cruz, amados, você vai andar diferente aqui na terra. Porque você vai andar verdadeiramente naquilo que ele conquistou para nós lá na cruz. Porque ele não morreu na cruz simplesmente para nos tirar do inferno, o que já seria algo grandioso e maravilhoso. Mas ele conquistou muito mais na cruz por nós. E precisamos ter essa consciência. Por isso que ele diz: fazer isto em memória de mim. Ou seja, ande com a consciência de que eu fui para a cruz, de que eu morri e que eu lhe resgatei. E que eu ressuscitei. E que eu ressuscitei vocês juntamente conosco. E que eu lhe dei vida. Aleluia. Então é um memorial. Aleluia. Então ele diz: fazer isto todas as vezes, amados. Todas as vezes que partirmos o pão e tomarmos o vinho com este propósito, tem que haver esta consciência. Sabe por quê, amados? Se não há esta consciência, vai se tornar algo mecânico. Você vai fazer algo por fazer, sem ter a consciência do que está fazendo. E não há nada, irmãos, digamos assim, natural na casa do Senhor. Tudo que fazemos aqui na casa do Senhor é espiritual. O serviço que os diáconos fazem aqui na casa do Senhor, de botar uma água para o ministro, de ajeitar um paninho, isso é espiritual, amados. Tudo na casa do Senhor é espiritual. Então não podemos deixar que as coisas caiam assim na banalidade, no cotidiano, no comum, porque isso vai perder o verdadeiro significado de algo tão precioso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, amados, que precisamos entender aqui. Ele disse no versículo 25, na parte B: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Preste atenção, amados. Ele diz fazei. Então é outro ponto que temos que entender. Isto é uma ordenança do Senhor. Se você entende um pouquinho de português, você vai entender que esse verbo fazei está no imperativo. Se está no imperativo, amados, é uma ordem. O imperativo expressa uma ordem ao ouvinte para realizar uma determinada ação por comando e autoridade daquele a quem emite. Então ele diz: fazer isto. Então não é se eu quiser, se eu tiver vontade, é algo que Deus, o próprio Jesus, ordenou para que a igreja fizesse isso. Amém? E tudo aquilo que Jesus nos manda fazer, amados, tem um propósito. E em obedecer esta ordem, essa ordenança do Senhor, há benefícios para nossas vidas. Amém? Há benefícios para nossas vidas. Ele diz: fazei. Aleluia. Um outro exemplo, irmão, que podemos ver do imperativo, não precisa vocês abrir no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é uma opção, amados. Arrependei-vos, esta palavra, este verbo está no imperativo. Então é uma ordem de Jesus. É algo que tem de ser feito, amados. E isso, amados, traz um benefício que você não tem noção para as nossas vidas. Obedecer ao Senhor, irmãos, sempre é bênçãos para nossas vidas. Do mesmo modo, quando ele diz fazer isto em memória de mim, amados, este momento deve ser feito verdadeiramente com essa consciência. E deve ser sempre feito. E ele ainda diz mais: até
aquele momento em que vamos ter uma grande ceia com o Senhor. Até aquele momento em que Ele voltar e que vamos ter essa ceia com o Senhor. Porque quando Jesus Ele ordenou esse momento da ceia, irmão, foi na Páscoa, antes dele ser crucificado. E nesse momento, ele já estava a caminho do Getsemane, quando ele realizou essa última ceia com o Senhor. E ele disse ali naquele momento para os discípulos que esse momento, ali com eles, na presença real do Senhor, em carne e sangue, só ia acontecer depois que ele voltasse novamente. Então, na presença do Senhor. Mas é algo que temos que fazer, irmãos, até este momento. Tendo a consciência e a esperança no coração, o desejo no coração de estar um dia com o Senhor e de cear face a face com o Senhor. Aleluia? Então é uma ordenança do Senhor. Outra coisa que temos que entender também, amados, que é um ritual de aliança. Sabe que é importante demais termos essa consciência? Que o sangue de Jesus, que este momento da ceia foi um ritual de aliança. Quando Jesus instituiu, amados, o pão e o vinho como elementos da ceia, havia um propósito nisso. Para os judeus, o pão e o vinho representam um momento de aliança. E a aliança de sangue, amados, é o mais alto nível de aliança que pode existir. Então, quando ele representou o vinho como o sangue, o selo da aliança dele, foi algo muito precioso. E numa aliança de sangue, amados, principalmente, quer dizer, exatamente na aliança de sangue, quando é estabelecida uma aliança de sangue, é algo onde as duas partes, elas têm uma comunhão e uma relação onde o que é meu é seu, o que é seu é meu. Mas perceba que nessa aliança com o Senhor, o que nós tínhamos para dar para Ele? Nós não tínhamos nada para dar para o Senhor. Ele deu tudo por nós. Ele deu o seu corpo e o seu sangue por nós. Não é verdade? Podemos até dizer que foi uma aliança até injusta, assim, da nossa parte. Porque o que é que tínhamos para dar? O nosso pecado para o Senhor? Não tínhamos nada para dar para o Senhor. Mas Ele deu tudo por nós. E selou esta aliança, amados, com o seu sangue. Por isso, amados, que neste momento da ceia, todo filho do Senhor é convidado a participar. Todo aquele que já nasceu de novo é convidado, que já tem uma aliança com o Senhor, é convidado a participar deste momento. Aleluia. Ele diz no versículo 25: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, é o cálice da nova e superior aliança que temos com o Senhor. Amados, se no Antigo Testamento o povo de Deus já desfrutava de bênçãos com a aliança que eles tinham com o Senhor, muito mais nós, filhos de Deus, que temos uma superior aliança com o Senhor. Agora, sabe, amados, quando não temos essa consciência dessa tão grandiosa aliança que foi estabelecida entre Cristo e a igreja, não vamos andar como deveríamos nessa aliança. Não vamos desfrutar dos benefícios dessa aliança. Porque a consciência, amados, é muito importante. A consciência daquilo que Cristo fez, do que você tem. Você veja o primeiro louvor que foi cantado aqui hoje, que falava daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós podemos e daquilo que somos. Não é verdade? Como nós verdadeiramente vamos andar nisso se não temos realmente a consciência? Se no momento da ceia, no momento que você está ceando, amados, essa consciência, ela vem forte assim dentro de você, você não pode imaginar o que pode acontecer. Não só nesse momento da ceia, não é verdade? Mas toda em nossa vida. Mas eu falo nesse momento da ceia porque é um momento de celebração, é um momento de memória, é um momento de festejarmos verdadeiramente esse sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Aleluia. Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 6. Volta só um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 53. Amados, nessa passagem aqui não fala diretamente da ceia, mas sim da nossa aliança com Cristo. Então é uma figura do que diz a ceia, apesar de não falar diretamente na ceia. No versículo 53 diz assim: Jesus lhe disse:
em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você entende isso? Vocês entendem essa relação e essa ligação que há entre a igreja e Cristo? De permanecer nele e ele em nós, de estar ligado nele e ele conosco, de sermos um com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ceamos, amados, estamos realmente reconhecendo que estamos aliançados com Cristo, que somos um com Ele, que permanecermos nele e Ele em nós. Que não há nenhum mal que possa vir sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Aleluia. Não precisa vocês abrir, mas em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Agora pensa, se você é um só com o Senhor, o que é que pode vir sobre a sua vida? Que mal pode lhe alcançar? Se com você está aquele que é maior sobre todas as coisas. Ele lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. O Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de você. O que você vai temer? Aleluia. Vocês entendem que é a consciência? Vocês entendem que precisamos ter essa consciência porque sabemos disso. Que o Todo-Poderoso, aquele que nos supriu de tudo o que precisamos, habita dentro de nós. Mas a consciência disso vai te fazer se levantar naqueles momentos de adversidade. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que circunstâncias se levantam em nossas vidas. É a consciência desse Todo-Poderoso habitando dentro de você, que Ele é um contigo, que Ele está em você, que você está nele, amados, que vai fazer a diferença. Muitos que têm o Senhor, que têm tudo que nós temos, que não andam assim, porque não têm essa consciência, amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu sou um só espírito com o Senhor. Aleluia. Amados, esse momento da ceia também é um tempo de comunhão. Aleluia. Sabe, amados, que geralmente a mesa, falando naturalmente mesmo, a mesa da nossa casa, o momento de refeição, em todas as culturas e épocas, digamos assim, é um momento de comunhão, não é verdade? Então, esse é um momento muito precioso de comunhão, onde a igreja, o corpo de Cristo, está ali unido para celebrar algo tremendo que aconteceu. Então, é um momento também de comunhão. Embora que não estejamos todos ao redor da mesa, assim, literalmente sentados, mas estamos todos aqui, participando igualmente desse momento. E isso é muito precioso. Também, amados, é um ato de ação de graças. Em 1 Coríntios, se eu voltar aqui, vocês já estão abertos no capítulo 11, no versículo 24, como lemos aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse. Perceba que isso foi o primeiro ato de Jesus. Ele primeiramente deu graças. E sabe o que é dar graças, amados? É reconhecer o que aquilo ali significa. Você percebe também que no momento da ceia é a primeira coisa que o pastor faz? Primeiramente ele ora e ele dá graças. Para quê? Para reconhecer o que aquilo ali significa. Para trazer uma consciência dentro de nós do que esses elementos, do que essa simbologia representa, amados. Porque isso é verdadeiramente o que importa. Aleluia. Então, amados, é um ato também de consequências espirituais. Volta um pouquinho aí em 1 Coríntios, no capítulo 10. A partir do versículo 14.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos? A comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Aleluia. Você entende que ele fala que é um cálice de bênção, ele fala de comunhão com o sangue, de comunhão com o corpo. Mas o que é um cálice de bênção? O que você entende como bênção de Deus na sua vida? Aleluia. Suprimento, amados. Nesse cálice de bênção, amados, nessa comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, as bênçãos de Deus, amados, derramadas em nossas vidas. É isso que acontece. Bênçãos de Deus. É um cálice de bênção. Bênção, amados, é presente e merecido da parte de Deus. É aquilo que não merecíamos. Mas Deus, por seu tão grandioso amor, Ele nos deu gratuitamente no amado, no seu Filho, por meio do seu Filho. Aleluia. Aleluia. Então, amados, fala de comunhão com o sangue. Então vamos ver o que isso significa. Quando Jesus derramou o seu sangue, amados, Ele fez para a remissão dos nossos pecados. Logo, ao comungarmos o sangue, estamos provando que tipo de bênção? Purificação, amados. Redenção. Proteção. Lembra que eu falei também que é uma aliança, é uma superior aliança, é um cálice de aliança com o Senhor. O sangue sela a aliança, a nova aliança que temos com o Senhor. Agora pensa na antiga aliança que o povo de Israel tinha com o Senhor. Lembra quando estava acontecendo aquelas 10 pragas, que a última praga foi a morte dos primogênitos? E Deus ordenou ao povo dele que sacrificasse, imolasse um cordeiro e pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta. Porque quando o devorador, o destruidor ali passasse, naquela casa, naquele povo, não podia tocar. Por causa do sangue. Aleluia. Amados, hoje não precisamos fazer isso. Porque o sangue dele foi derramado uma vez por todas, amados. E ele está sobre as nossas vidas. Sabe que é importante você aprender a clamar pelo sangue? Sabe, naqueles momentos difíceis e de adversidades, clamar pelo sangue? Há momentos, amados, e circunstâncias que se apresentam, que às vezes, e agora, o que é que eu faço? Pai, o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me livra de todo o mal. Amado, o diabo não pode tocar a sua vida. Você entende isso? Ele não pode. Assim como na antiga aliança, ele não pôde entrar naquela casa onde o sangue de um cordeiro, de um animal estava ali, muito mais o sangue de um justo sobre as nossas vidas. É proteção, amados. Ele já nos purificou e nos remiu de todo o pecado. E a proteção dele está sobre as nossas vidas. Então tenha essa consciência. Tenha essa consciência do seu levantar ao seu deitar. Para onde você for, quando você sair de casa, que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E porque o sangue dele está sobre a sua vida, o diabo não pode lhe tocar. Amém? Agora a consciência vai fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então nesse momento da ceia, amados, não fala só de comunhão com o sangue, mas fala também de comunhão com o corpo, com o pão do Senhor, com o pão que representa o corpo do Senhor. E o que isso significa, amados? Toda a provisão de Cristo na cruz. Amém? Ele foi moído, amados. Ele foi ferido. A Bíblia diz lá em Isaías 53, amados, que ele não tinha parecer nem formosura. Eu acho que olhando para a imagem de Jesus, acho que nem aguentaríamos olhar para a imagem de Jesus ali naquela cruz. Para o estado que ele ficou, tendo todo o sofrimento, tendo toda a enfermidade, tendo toda a dor, tendo tudo aquilo, amados, de ruim que havia sobre a humanidade, sobre a vida dele ali. E isso tudo para quê? Para que pudéssemos andar em liberdade, sarados, curados, exatamente assim como a palavra diz. Amém?
A consciência disso, amados, vai fazer a diferença. Eu vou sempre repetir isso, porque eu considero isso muito importante. A consciência disso, amado, vai fazer a diferença no seu dia a dia. A consciência que ele foi moído, amado, ele já foi. Então nós não precisamos, não deveríamos mais andar nessas coisas. Não deveríamos aceitar essas circunstâncias em nossas vidas. Aleluia. Pensa uma coisa. Se alguém chega para você e diz que uma conta que você tinha em algum canto já foi paga, né? Num banco, como aconteceu às vezes com as nossas vidas também, na padaria onde a gente compra, lá sempre anota, a gente já compra lá há muitos anos, então é comum anotar lá, né? Sempre anota e paga todo no final do mês. Então uma vez a gente chegou lá e simplesmente a dona da padaria pegou a conta e rasgou totalmente. Ela disse, não, eu quero abençoar a vida de vocês. Nem crente ela não é. E rasgou toda a conta. Tinha já mais de um mês de conta. Qual foi a nossa posição? Muita alegria, não é verdade? Você acha que a gente ia pagar aquela conta que já foi paga ou que foi anulada, digamos assim? Como a Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado? Não, amados, eu não vou mais pagar. Porque eu me livrei daquela conta. Eu fui abençoada com aquela conta. Aquilo foi pago por mim. Amém? Então, ter essa consciência, amados. Já foi pago. Já foi. Então, é se posicionar, amados. Se posicionar. Saúde. Declara, fica firme. A circunstância pode vir, mas não vai ficar. Se posiciona e você vai ver. Porque o maior habita dentro de você. Aleluia! E quando você fica firme, amados, o diabo ele não pode resistir. Ele pode até vir, mas se você, como filho de Deus, consciente do que Cristo fez na cruz por você, se posiciona, o diabo ele não pode, porque o maior está em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai! Obrigada, Pai! Aleluia, amados. Então a obra, amada, redentora de Cristo, ela nos purificou de todo pecado. Além disso, amado, trouxe toda a provisão para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Esse vinho, amados, esse suco de uva e esse pão, amados, representa isso também. A palavra e o Espírito. Já viu como Deus é um Deus de equilíbrio? Ele não poderia ter dado só a palavra dele, não é verdade? Ele poderia ter dado só a palavra. Não, eu dei a palavra aí escrita para vocês se guiarem por ela. Mas ele foi tão bom, amado, que ele nos deu a palavra, mas ele nos deu o seu Espírito para estar conosco. Palavra e Espírito, amado, pão e vinho, é equilíbrio para as nossas vidas. Nem só um, nem só o outro. Mas precisamos dos dois igualmente, para andar em equilíbrio e para andar no melhor de Deus aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, essa simbologia da ceia, fazendo um resumo aqui, significa o quê? Uma ordenança do Senhor, um memorial do sacrifício de Cristo, um ritual de aliança, né? Reconhecimento de que o sangue de Jesus nos selou numa superior aliança, um ato de comunhão, um ato de ação de graças e uma expectativa também daquele banquete messiânico que teremos com o Senhor. Amém? Deve ser um momento também de esperança em nosso coração, de expectativa. Como às vezes nós não costumamos dizer muito, mas deveríamos dizer mais. Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Porque é um momento que ansiamos de estar diante do Senhor e de podermos desfrutar desse momento face a face com o Senhor. Você já parou para pensar como será glorioso esse momento? De estarmos nesse momento de ceia, de alegria, de festa diante do Senhor. Será glorioso. Aleluia. Aleluia. Então vamos entender mais ainda um pouco do significado da ceia. Então, amados, o pão e o suco de uva constituem um símbolo, né? Que expressa nossa participação na natureza divina do Senhor Jesus Cristo, uma memória de seus sofrimentos e sua morte e uma profecia, né? De sua segunda vida. Pão e Cristo, amados. Pão sem fermento, vinho sem ser fermentado. Vamos entender um pouco mais acerca dessa simbologia. Como eu já falei, que a comunhão que temos com o sangue, a comunhão que temos com o corpo de Cristo, traz um entendimento tremendo para as nossas vidas. Uma coisa, amado, que é muito importante entendermos,
que o valor de um símbolo, ele se determina pela sua capacidade de conceituar a realidade espiritual. Para um pouquinho para pensar nisso. Que sentido teria Jesus ter botado 2 elementos que não conseguissem expressar um valor espiritual? Então não é à toa que Jesus estabeleceu o pão e o vinho como o sangue e o corpo dele. O pão sem fermento e o vinho, o suco de uva, sem ser fermentado. Então há um significado disso. Tem que ter uma significação, uma simbologia. Para ela verdadeiramente ter um significado, ela tem que conceituar uma realidade espiritual. Vamos entender que tipo de pão, amados, os judeus comiam na ceia pascual. Se você examina algumas referências aqui, amados, não vamos abrir. Então, como estamos em culto de doutrina, de estudo da palavra, vocês podem anotar, amém? Porque não vamos abrir essa passagem, eu quero passar rápida por ela, mas é importante depois você estudar um pouco, anotar e verificar, que vai trazer mais entendimento para você. Que tipo de pão os judeus comiam na ceia pascal? No Antigo Testamento, amados, não era permitido fermento nas ofertas que eram colocadas diante do Senhor. O fermento tinha que ser totalmente eliminado de tudo aquilo que era feito para oferecer como sacrifício ao Senhor. Qualquer substância semelhante à levedura, capaz de produzir fermentação em massa, de pão ou líquido também, teria que ser totalmente removido. Você vê isso no livro de Êxodo, no capítulo 12. Né? Depois você anota aí, você pode ler e você vai entender um pouco acerca disso. Então, o fermento, amados, na Bíblia, fermento, ele no hebraico, que significa seor, pão levedado, em Deuteronômio 16:4, nós vemos acerca disso, ele frequentemente é utilizado para simbolizar o pecado. Por isso que faz sentido ser o pão sem fermento. Porque se o pão representa o corpo de Cristo, aquele que não teve pecado, e o fermento é usado na Bíblia como uma simbologia para o pecado, como poderia ter sido o pão com fermento? Então não fazia sentido essa simbologia representar o corpo de Cristo. Representa não só o pecado, mas a impureza, o mal, a corrupção, a hipocrisia, a falsa doutrina. Quer dizer, tudo que contamina e corrompe o homem, o fermento é simbologia disso. Porque o fermento, amados, é algo que quando você coloca numa massa de bolo, ele muda aquela estrutura da massa. Aquela massa que era de um tanto assim, ela fica o dobro do tamanho, não é verdade? Ela traz uma mudança ali naquela massa. Então, por isso que ele simboliza o pecado. Aquilo que traz uma transformação ali na sua vida. O uso do fermento era proibido nas festas da Páscoa ou dos pães asmos. Exatamente aquela festa em que Jesus estava participando no momento em que ele estabeleceu a ceia. Ele estava ali nesse momento da festa da Páscoa, da festa dos pães asmos com os seus discípulos. E foi naquele momento quando ele pegou o pão, partiu o pão, deu graças e disse: fazer isto em memória de mim. Então aquele pão que ele pegou era um pão sem fermento. Porque na festa da Páscoa, ou seja, a festa dos pães asmos, e pães asmos quer dizer sem fermento, então não poderia utilizar nada ali que tivesse fermento. Então o pão que Jesus utilizou foi um pão sem fermento. O uso figurado do fermento, amados, no Novo Testamento, também reflete muito do ponto de vista antigo, né, como na corrupção. Assim como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, nós encontramos muita referência ao fermento como pecado. O apóstolo Paulo falou disso muitas vezes. Jesus fez advertência contra o fermento dos fariseus e saduceus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e no Evangelho também de Marcos, no capítulo 8. Depois você pode anotar e ler com relação a isso. A ideia de impureza ou pecado é claramente associada ao fermento no Novo Testamento. Paulo usou fermento para expressar falsa doutrina e corrupção moral. Então, tudo que está relacionado ao pecado, irmãos, o fermento era usado como uma simbologia. Por isso que nessa simbologia da ceia é falado o pão sem fermento e o vinho, o suco de uva, sem ser fermentado.
Que tipo de pão? Você pode ver essa referência que eu falei do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5. E 1 Coríntios, também no capítulo 5. Fala acerca dessa falta de doutrina e corrupção moral, como o fermento simbolizando isso. Que tipo de pão Jesus instituiu como símbolo do seu corpo? A Bíblia diz que enquanto participava, como eu falei, da festa dos pães asmos, Jesus pegou aquele pão. Então, como eu falei, se era uma festa de pães asmos, se era uma festa da Páscoa, onde já era costume desde os tempos antigos não se usar fermento, então fica óbvio aí o entendimento que o pão que Jesus utilizou foi um pão sem fermento. Aleluia! Portanto, amados, é perfeitamente adequado que o sacrifício perfeito de Cristo, quer dizer, que o sacrifício perfeito e sem pecado do Filho de Deus seja representado pelo pão sem fermento. Vamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5. Creio que vocês já estão em 1 Coríntios. Vamos no capítulo 5, no versículo 7. Diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Diga, sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmo, amado, significa o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, amados, há inúmeras passagens. Eu não quero me deter muito nisso, porque dá um estudo só sobre isso. Então, a gente iria ficar muito tempo aqui só nisso, falando acerca disso. Mas isso é uma coisa que está claramente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, associada ao pecado. Aleluia. Então, amados, assim como o corpo de Cristo pode ser bem representado pelo pão asmo, quer dizer, o pão sem fermento, isto também é válido para o vinho, que representa o incontaminado sangue de Cristo. Aleluia? Então, tanto vale para o corpo de Cristo como para o sangue de Cristo. Vamos ver em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Aleluia, amém? Foi por sangue deste cordeiro, amados, sem mancha, ou seja, sem pecado, sem defeito. Aleluia, que nós fomos resgatados. Foi por esse sangue, amados, vertido sobre as nossas vidas, que nós fomos purificados e perdoados de todo pecado. Aleluia. Então, amados, é esse suco de uva, digamos assim, esse vinho, né, que muitas vezes no Novo Testamento, quando vemos falar acerca do vinho não fermentado. Amados, como não deixa claro no Novo Testamento acerca do vinho, como era, se era fermentado, se não era fermentado. E eu estava fazendo uns estudos acerca do vinho no tempo bíblico, e eu vi algo muito interessante de como ele era feito para que não houvesse a fermentação. Então, quando eles espremiam toda aquela uva e tirava todo o suco daquela uva, ele era colocado dentro de um barril, ou em alguns casos dentro de um pote. Eu esqueci o nomezinho que dá um pote, que tem duas asazinhas assim. E ele era todo vedado com betume, para que não entrasse nenhuma água, para que ele nem entrasse nenhum ar ali dentro. E era totalmente mergulhado em água fria. E ficava ali por muito tempo, até que aquele todo processo acontecesse. Então, o que é que isso acontecia? Permanecia a doçura da uva e fazia com que não houvesse uma fermentação ali naquele suco de uva. E depois de algum tempo eles tiravam aquilo ali da água e aquilo ali era consumido. Então durava aproximadamente mais de um ano
aquele vinho poderia ser usado, aquele vinho, né, ou suco de uva sem ser fermentado, poderia ser usado por mais de um ano. Às vezes acontecia um processo também de ferver, mas no tempo bíblico o processo mais usado era esse, para que não houvesse a fermentação na uva. Aleluia! Então, amados, uma vez que as Escrituras declaram explicitamente que o corpo e o sangue de Cristo não experimentou a corrupção, então esses dois elementos, irmãos, são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido. Então, amados, como eu falei, o valor de uma simbologia, ela se determina pela capacidade que ela tem de conceituar algo espiritual. Então, se o pão sem fermento e o vinho sem ser fermentado, ou o suco de uva, né, como nós costumamos dizer, eles claramente representam isso, o corpo e o sangue de Cristo. E às vezes chegam umas perguntas para a gente meia difícil, assim, digamos, de responder. E lá no Rema, participando lá da CPA, às vezes vem perguntas que às vezes não tem nada a ver com a disciplina que está sendo ministrada. E uma vez alguém chegou para mim e disse: eu posso cear com Coca-Cola e bolo? E aí? Você vai fazer toda uma ministração em cima para poder explicar como é que funciona isso? Não, mas é porque eu vi um pastor não sei aonde, em tal canto, não sei o que fez isso. Amados, estamos aqui para ensinar o que a palavra diz. Então vamos olhar para a palavra e ver o que ela nos ensina. E fazer o que a palavra diz. Nada além disso, nada menos do que isso. Ficar exatamente com o que a palavra diz. Para mim, o suco de uva e o pão representam exatamente isso. Há um sentido, há um significado, uma simbologia para isso. Se é errado, se é certo, não cabe a mim, não. Eu fico exatamente com o que a palavra diz. Se alguém fez assim, eu não sei, amados, é com cada um. Mas a palavra diz que foi isso que Jesus fez. E quando ele diz fazer isso em memória de mim, então nós entendemos que o suco de uva e o pão representa bem o sangue e o corpo de Cristo. Então faz sentido essa simbologia, porque tem um significado espiritual aí. Amém? Aleluia. Então quem instituiu a ceia, amados? O próprio Jesus Cristo. Não foi instituído por nenhuma igreja evangélica, por nenhuma igreja católica, por nenhuma denominação. Foi o próprio Jesus Cristo que instituiu a ceia. Aleluia. Uma coisa também que às vezes as pessoas perguntam e questionam. Há uma semana dessas, quando a gente estava comprando os materiais para a ceia, uma cestinha para colocar o pão da ceia, e a gente saiu com o pão para ver se dava certo, né? Para colocar na cestinha para ver se ficava bonitinho. E uma pessoa olhou: isso é pão de verdade? Não, mas bem que parece, né? Pão de verdade. Aí ela fez: e na hora, isso continua sendo pão? Eu disse: continua sendo pão. No momento que a gente ora, que dá graças ao Senhor, amados, o pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva. Amém? Aquele momento de dar graças, aumenta, é um momento de reconhecer.